Pastor, fala pra gente sobre a importância desse dia. O que significa esse dia para o evangélico? Haja vista que aqui em Canaã tem muitos evangélicos. O Brasil está tomado pelo evangelho, né, pastor? Esse dia, na realidade, ele é fundamental. Muitas pessoas não sabem, mas já fazem 503 anos que Martinho Lutero, né, deu o primeiro pontapé, né, para poder sair e, na realidade, se considerar protestante. Porque na época tudo era dominado por um clero, na realidade, e o Martinho Lutero fez isso, ele criou uma liberdade. Só que tem um detalhe interessante que a gente muitas vezes não sabe, o evangélico. Quando Martinho Lutero ele saiu, ele estava sendo dominado por heresias, por muitos outros ensinamentos que eram contrários à palavra de Deus. E quando ele saiu, ele terminou, além dele, tipo assim, abrir mão de muitas coisas, ele ainda trouxe muitos costumes de lá. E hoje eu até oriento as pessoas a lerem a palavra e a voltar aos ensinamentos originais de Jesus Cristo e observar que muitas coisas que nós fazemos hoje, nós estamos sendo contrário ao que Jesus Cristo ensinou. Aí você fala assim, mas como assim? A Bíblia nós só vamos compreender com a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, para nós lermos ela e entendermos o que está escrito, nós precisamos ter a revelação do Espírito Santo. Esse dia é importante, porque esse dia tem mudado muito a história, tá? Do mundo inteiro. Muitas pessoas têm sido tiradas das drogas, muitas pessoas têm sido corrigido a rota. A rota das pessoas era a condenação, era o inferno, tá? E todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador, o único pessoal, a Bíblia diz, quem crê com o coração e confessa com a boca, verdadeiramente é salvo. Existe essa correção de rota. Não vai mais para o inferno e agora tem a salvação. E é só crer. Pastor, hoje aqui em Canaã, qual é o número de evangélicos que existe aqui hoje? Qual é esse povo maravilhoso, né, que quer essa promessa de salvação? Quando a gente fala de evangélico, nós falamos na contagem, num pacote completo. Que o evangélico, na realidade, é quem prega o evangelho. Então, está incluso o católico, tá? E incluso o protestante, que é o evangélico protestante, Assembleia de Deus e outros ministérios, tá? Então, aqui, pelo censo daqui, dizem, né, nas contagens que é para ter essa média de 60% da população. E fazendo essa conta, dá uma média de 36 mil evangélicos, né, essa somatória. Pastor, inclusive, eu vi uma entrevista falando que o governo do Bolsonaro é uma promessa de Deus, essa vitória do Bolsonaro, do nosso presidente. O senhor acredita nisso? Que o Brasil orou por uma mudança, por uma transformação e chegou a esse patamar, esse nível de vitória ou não? É onde nós temos que fazer, e aconteceu realmente isso, tá? Porque se a gente não fizer nada para buscar no mundo espiritual a vitória, o mundo do mal ele já domina naturalmente. Então, eu creio sim que essa mudança do Bolsonaro ter assumido já é resultado de orações. A esposa dele é evangélica, ele também já confessou, mas ele se diz também, ele sabe, não é nem protestante, nem católico, mas tudo bem, o cara que professa o nome de Deus o tempo inteiro, sabe, é um cara que defende a família, ele fala a família acima de tudo, então é algo que realmente a gente admira. Então, Deus está trabalhando no coração dele essas questões todas, inclusive, falando de Canaã, eu tenho orado muito para que Canaã seja, na realidade, líderes que vão assumir a direção dessa cidade, sejam líderes realmente que tenham compromisso, que realmente ame ao próximo como a si mesmo, que realmente tenha a direção divina. Porque o homem que não tem a direção divina, ele não vai muito. Nós temos o exemplo de Saul e de Davi. A liderança de Saul foi uma derrota, mas Deus tinha projeto na vida dele, mas ele mesmo conseguiu destruir. A liderança de Davi. Davi, mesmo sendo um cara adúltero, mentiroso, matador, cheio de confusões, era um homem segundo o coração de Deus. E tu sabe por que diz que era um homem segundo o coração de Deus? Eu sempre me questionei com isso. Porque ele louvava? Não. Tinha muitas pessoas na Bíblia que louvavam também. Porque ele era um adorador? Também não. Tem muita gente na Bíblia que é adorador. Ele é chamado homem segundo o coração de Deus porque, mesmo diante de tantas adversidades, de lutas, de pressões, mesmo no dia que ele estava sendo perseguido pelo Saul, ele olhava para Deus e dizia, Senhor, aonde é que eu vou construir uma casa para ti aqui nessa terra? Ou seja, ele estava conectado com o coração de Deus. Humildade. Então é por isso que ele diz, é um homem segundo o meu coração. Está dizendo, um homem que participa, que sabe do que eu quero e realiza os meus desejos. Deus
vendo que ele queria realizar o desejo de Deus. Ele, como é que tu sabe, Davi, que eu quero morar aí? Né? E ele disse, você não vai construir a casa, quem vai construir é a sua sucessão, é o seu filho. E hoje tem algo diferente, Jesus Cristo construiu uma casa também, só que essa casa agora mudou, ele derrubou o templo de pedras e construiu, que é você, que aceita Jesus como Salvador, o único pessoal você passa a ser morada de Deus aqui na terra. Pastor, a Bíblia é? A Bíblia é um livro de orientação, só que nós temos que ter um cuidado. A Bíblia, a própria Bíblia está dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é isso, pastor? Eu não estou falando dessa letra aqui escura, que está escrita aqui. Eu estou falando da dívida. Quando se fala de letra, está falando de nota promissória. Nós tínhamos uma nota, todos nós nascemos com uma nota promissória de dívida altíssima, impagável humanamente falando. Tá? Então, enquanto nós estivermos voltados a querer fazer a vontade de Deus por nossos próprios méritos, que eu chamo de justiça própria, nós estaremos lutando contra um nada, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Você não sabe o que é o certo mesmo? Aceitar o pagamento dessa dívida com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ali realmente é onde nós conseguimos. Ele veio e pagou todo o escrito de dívida que tinha sobre nós na cruz do Calvário. Então nós só temos que aceitar isso, crer e aceitar isso. E largar de querer fazer para merecer. Entrar por Jesus Cristo, que já fez tudo, e receber a vitória. Então esse dia é para se comemorar, né, pastor? Com muita alegria, porque esse dia é um dia em que a gente realmente mudou a mente, mudou tudo. Nós chamamos isso de metanoia, que é o arrependimento no grego. Metanoia é mudança de mente, é você olhar para algo e enxergar ela de uma forma diferenciada. E através desse dia, nós conseguimos realmente mudar as nossas mentes e dizer, olha, quem é Jesus, o que ele pode fazer nas nossas vidas, até porque a nossa vida aqui é passageira, tá? Muito passageira, mas a vida eterna nós podemos ter sim, uma vida eterna de gozo, de alegria, de paz. Então, quem proporciona isso é o próprio Jesus. Se eu abrir mão dele aqui, posso até me arriscar, mas do outro lado, eu vou penalizar. E é aqui neste templo, Videira, luz para o mundo, que cerca de 100 pessoas vêm adorar o Senhor aqui todos os domingos. Vamos conversar aqui com o Geraldo, que é o vice-pastor aqui, né, Geraldo? Tudo bem, Geraldo? Amém, bom dia, tudo bem. A questão do vice-pastor é só uma questão de cargo, mas na Igreja Videira nós temos um encargo, o encargo de adorar o Senhor Jesus, caminhar com Cristo e sermos o espelho, o reflexo da imagem de Jesus aqui na terra, para que a gente possa viver com excelência o seu reino, né? Então a gente recebe sim os irmãos, aquelas pessoas que estão precisando muitas vezes de uma palavra, de conforto, de afago, de carinho, de um abraço, do beijo do pastor. Ele vem até o prédio da Luz para o Mundo, onde a igreja vem para adorar o Senhor Jesus. E nesse dia tão especial, o dia do Evangelho, não é diferente, né, Geraldo? Há uma programação, há todo um movimento para poder conscientizar essa questão do Evangelho, né? É verdade. O Dia do Evangélico em Canaã dos Carajás, inclusive, foi uma indicação de projeto de lei do vereador Walter Diniz, eu lembro muito bem, e foi assim um marco para a história de Canaã dos Carajás, onde verdadeiramente os cristãos em Canaã, aqui no nosso município, deveriam pelo menos tirar esse momento para se reunirem, se congregarem. Mas como hoje a gente entende que o prédio ele é apenas o local onde a igreja congrega, onde ela se reúne, você é a igreja de Jesus. Então, você tem a missão de pregar o evangelho onde você está. Então, você também faz parte desse dia do evangélico. Não é só para se reunir dentro dos templos, ao contrário, é para sair dos templos e pregar as boas novas de Jesus. Eu penso que esse é o melhor dia do evangélico que existe para nós cristãos, né? É todos os dias. Todos os dias é dia de adorar, louvar e exaltar o nome de Jesus. Pastor, e qual é o significado dessa imagem que a gente passa aqui, chama a atenção? Na realidade, ela é uma simbologia, mostrando que nessa taça, aí é onde está representando o cálice, que é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Inclusive, na Santa Sé, a gente ministra isso, ele dizendo
todas as vezes que bebedes, bebedes em memória de mim. É para a gente lembrar, tomar o cálice, mas não como um cálice normal, mas lembrando que nesse cálice houve libertação. Mas nós temos mais algo interessante. O cálice, a conquista do cálice que foi no sangue de Jesus é na cruz, que está lá no centro. E da cruz você pode olhar que tem um raio descendo até o chão. E aí está dizendo que aí nesse momento houve uma ligação, a religação do homem com Deus. E quem fez essa ligação foi o próprio Jesus Cristo. E aí nós podemos observar os tijolinhos que são formados a taça, para mostrar que a igreja de Jesus é feita por tijolinho. É feito por você, é feito por mim, né? E o mais interessante é que o tijolo que faz a diferença é o que faz o acabamento, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é a pedra angular da esquina. Então ele é quem faz o acabamento e a igreja de Jesus é perfeita. Nós somos o corpo, ele é o cabeça e realmente é toda a vitória que nós temos. Toda a honra e toda a glória é dada a Jesus Cristo, nosso Senhor.